princípio de criar esse documentário justamente pela paixão que eu tenho desde criança pela cultura pop, cultura nerd, cultura geek. E eu me senti no dever de dar alguma coisa em troca à sociedade com relação à cultura pop. Mostrar que ela não é apenas coisa de criança ou é coisa de adolescente, ela é coisa de adultos também. Nesse documentário a gente vai ter a oportunidade de ver pessoas das mais diversas classes sociais, diversas idades, mostrando o amor que tem pela cultura pop, né? Eventos, coisas que acontecem em nossa região aqui. Então eu me senti no dever de registrar essa cultura pop em nossa região, para que pudesse mostrar para as pessoas que não tem idade para curtir cultura pop, não tem idade, não tem nível social para que você possa estar curtindo uma coisa que você gosta. Você precisa apenas ser verdadeiro, gostar daquilo ali e ter coragem de se expor, né? Não precisa ter vergonha de ser nerd, de curtir Star Trek como eu e tudo mais que nos cerca na cultura pop. Aqui, na primeira rua era essa aqui, Antônio Cristino Cortes. Essa rua aqui era a primeira. E tinha depois a outra ali, e lá pra cima não tinha praticamente nada na época. Quando estava começando, Barra do Gás. Aí ele mexia com bar primeiro. Mesa de sinuca, aquelas mesonas grandes, e não existia na época essas mesinhas pequenas. Tinha uma mesa que eu lembro direitinho que não tinha nem caçapa, sabe? Chamava pé de bode. Jogava só com 3 bolas. Batia uma na outra para fazer ponto. Aí de repente surgiu a ideia do cinema. E aí eu não lembro onde que ele comprou, de onde surgiu aquele projetor. Só que era mudo, não era sonoro, lógico, né, naquela época. E para animar mais, aí colocava até uma radiola, aquele negócio, um disco lá, né? Bom, essa primeira fase, quando começou, passado anos e tudo, aí comprou um projetor 16mm. Aí já maior que tinha, né, aquele projetor. Esse já sonoro, quer dizer, esse já, né? E aí, isso aí chamava Cine Belém, que é o sobrenome da família nossa, do papai, né? Cine Belém. Não tem como falar em cinema em Barra do Garças sem falar sobre Djaime Souza Coelho. Ele também foi um dos pioneiros do cinema em Barra do Garças, né? Atuou aí no início da década de 70. E segundo a família, ele conheceu o cinema em 1976, quando viajou a Brasília, e conheceu então as primeiras máquinas de projeção. Nessa época elas ainda eram em preto e branco, elas não tinham áudio, então era naqueles rolos de fita bem antigo, e ele acabou se apaixonando pela 7ª arte, numeração dada aí ao cinema na numeração das artes. E aí quando ele retornou à Barra do Garças, né, no final entre 70 e 80, ele resolveu investir no cinema com a ajuda do seu pai, que ele era pecuarista. Então, nessa primeira investida dele, o cinema se localizava ali na rua Mato Grosso, onde hoje o prédio funciona a loja Malhação Esportes. Então, para os mais antigos da cidade, tem boas lembranças ali daquele local. Já em 1984, ele investiu em um novo cinema, agora o Cine Astor. Já com máquinas mais modernas, essa segunda versão do cinema, em 1984, também se localizava na rua Mato Grosso e ficava ali um pouco mais acima, onde o prédio se localiza as lojas Mundo dos Móveis. Nessa versão mais moderna da máquina, né, do investimento de Djaime, ela já exibia filmes de bilheteria. Acontece que naquela época, os filmes de lançamento, de sucesso, eles acabavam segurando muito mais tempo nas capitais. Então, com o passar do tempo, né, eles demoravam um pouco até chegar ao interior, né, chegar nas regiões interioranas. Mesmo assim, era a principal atração artística da cidade de Barra do Garças. A vinda do Cinelaser para Barra do Garças surgiu de uma ideia entre os sócios Júnior Maranho e Jarbas Maragno. Os dois viram o potencial da cidade. Barra do Garças é carente de um espaço para diversão, de um espaço de entretenimento, e vendo isso, o Cinelaser
resolveu implementar no Barra Center Shopping e suprir essa carência, sabendo-se que no raio de 300 km no Vale do Araguaia, a gente não tem nenhum centro como esse. O Cinelaser inaugurou e iniciou suas atividades em novembro de 2016. Barra do Garças atualmente conta com essa unidade aqui, que é uma carência que a cidade tinha há mais de 10 anos que o último cinema encerrou suas atividades, né? Vindo suprir essa necessidade do público. Ter cinema em Barra do Garças sempre foi a realização de um sonho, porque na verdade, na nossa infância, inclusive, quando as poucas tentativas que tiveram de ter cinemas da época que eu peguei, foram um pouco mal sucedidas. Assim, a gente sabia que os donos bem que tentaram, mas até por ser um investimento muito alto, eram normalmente locais apertados, um pouco precários, vamos dizer assim, talvez um pouco quentes, né? A gente sempre está acostumado com aquela questão do cinema bem climatizado. Mas eu acredito que o que eles tinham à disposição, eles fizeram melhor. E, independente disso, nós frequentávamos. Eu sou de uma época que a gente realmente viajava para assistir filme. Inclusive, eu lembro que as escolas de inglês aqui da cidade organizavam muitas vezes excursões para, tipo assim, vamos levar os alunos para ir assistir filme em Goiânia. As pessoas, os ônibus faziam bate e volta com um monte de menino, porque tinha saído um grande blockbuster e que demoraria a chegar aqui. Eu lembro que foi assim com Jurassic Park, Titanic movimentou isso, Alien, teve diversas excursões aqui para ver determinados filmes fora. Então, o primeiro cinema de Barra do Garças eu frequentei. Primeiro cinema, e agora eu frequento com esse novo aqui do shopping. Com frequência eu estou indo no cinema. O primeiro cinema, meu Deus, era formidável. Era aquela televisão gigante com a cadeira de plástico e a gente ia lá e se divertia bastante mesmo, pra caramba. Inclusive o amigo Rodrigo, que é da equipe de vocês, foi junto comigo. Ele estava junto. Aí o Barra do Garças foi desenvolvendo, né? Lá pra cima e tudo, né? Ele subiu lá em Campinas, né? E foi, e tudo. Aí ele comprou um lote lá e construímos lá um outro cineminha lá, sabe? Cine Araguaia. E lá também continuou ainda com esses projetores 16mm na época. E lá foi muitos anos também. E a dificuldade era muito grande também devido à energia. Tudo era através do motor estacionário, aquele motorzinho, né, colocava lá para e até de manivela, para pegar aquele problema danado, e oscilava muito a energia, né? Aí o outro, 35mm, que até hoje, né, ele já é o último, na época, só nas capitais que tinha. Eu sei que muito tempo depois, aí o papai conseguiu, lá em Jussara, que eu lembro, eu sei que ele conseguiu comprar, negociou, mas comprou o projetor já maior, ele, né, já com uma telona maior. Hoje o Cinelaser está num ponto estratégico, sabendo-se que no Vale do Araguaia não temos nenhum cinema nas proximidades, então aqui a gente é um ponto referencial para todas as cidades, subindo aqui tanto para o norte do Vale do Araguaia, tanto até na região, subindo para o lado de Cuiabá, Primavera do Leste, Rondonópolis, então a gente se torna uma referência. Eu mesmo saía muito aqui nas ruas, com um jipinho sem capota, quando chegava, né, chegava o filme, aí chegavam os cartazes, lógico, né, colocava numa tabuleta, escrevia o nome do filme e saía com alto-falante na frente do jipinho, aquele jipinho 4 cilindros, americano, um jipinho vermelho, até me mandou pintar de vermelho. O papai mandou escrever na frente no para-choque, Foguete, o nome do jipe. E aquele eu saía nas ruas anunciando já, aí já através do, né, alto-falante. Os anos 80, né, quando a gente toma consciência do que é realmente a nossa existência, então a partir dali de 81 para 82, com 8 para 9 anos, eu começo a ter as primeiras memórias afetivas com relação a esse mundo, né, que surgia naqueles anos, que é o da cultura pop. Tanto é que os anos 80 são a referência, né, dessa nova realidade para a adolescência da época. E a minha infância e adolescência, a gente tem isso muito claro, né? Muito forte.
assistimos muitos desenhos animados, né? Então nós éramos Hanna-Barbera, Disney. A sessão da tarde nos anos 80 era demais, né? Era desenhos, era filmes das décadas de 20, 30 e 40 de aventura, que a gente curtia pra caramba, né? Tarzan, Os Três Patetas, entre tantos outros filmes que rolavam. Desde menino, eu já tinha, assim, graças a Deus, sempre tive o privilégio de ter acesso a essas coisas. Então, eu lembro quando eu era muito menino, eu ganhei um Atari do meu pai. E esse Atari está na minha coleção até hoje. Então, veio a coleção de videogames, depois veio a coleção de bonequinhos, que depois virou action figure, né? E foi aí. Então, desde os, sei lá, 6 anos de idade, eu já tenho contato. Cara, eu não consigo mensurar. Falar pra você que tem um favorito, um action figure favorito ou um videogame favorito. Geralmente o primeiro é aquele que a gente tem mais apreço. Então o Atari é o videogame que eu mais gosto e o Superman é o action figure que eu não me desfazeria dele de hipótese alguma. Desde que eu me entendo por gente, meu pai gosta muito de filmes, adora assistir filmes, eu sempre gostei de filmes. A minha atividade de infância era poder ir no sábado pra locadora pra poder locar um filme, entendeu? Então eu ficava esperando pra poder alugar um filme. Obviamente a gente começa nos desenhos, vai engatinhando e vai subindo, mas sempre gostei de assistir os filmes com o meu pai também. Tanto que os meninos da minha idade, os meninos dos meus coleguinhas sempre queriam videogame. Eu quis um videocassete, meu, pra não ter que dividir com o meu pai, vamos dizer assim. Antes de eu ter um videogame, eu tinha meu próprio videocassete no quarto. Isso era algo impensável, assim, pra época. E começou desse jeito, foi evoluindo. Tudo que eu gosto desse mundo hoje começou lá por essa paixão de assistir filmes. Atualmente o Cinelaser conta com recorde nos filmes da Marvel. A Marvel hoje é campeã e referência também, não só aqui, mas em todos os cinemas nacional e internacionalmente. Olha, os filmes hoje da cultura pop é o mais importante, que atrai o público mais jovem, até o pessoal mais com idade maior, mais avançada, é o que mais chama a atenção. E eles vêm, né? Vêm com vontade, vêm para poder assistir, porque é uma coisa que realmente grava no intelecto deles. Eu sou da época dos gibis, né? E vim crescendo. E hoje a gente tem aí séries, filmes, né? Eu tenho histórias maravilhosas com meus filhos, que também cresceram nessa mesma esteira. Tenho acompanhado tudo que está rolando nos últimos tempos. Quem tem filho pequeno sabe que é uma coisa engraçada. Eles assistem várias vezes o mesmo filme, né? Vingadores, o último Vingadores, né? Do estalo do Tony Stark lá, eu acho que meus filhos já assistiram umas 4, 5 vezes. É um filme longo, né? A gente nunca se cansa, porque a gente gosta. Eu tenho uma situação diferente, né? Eu venho acompanhando os personagens desde lá de trás. Eu entendo um pouco mais o contexto e a situação de cada um, né? Por mais que meus filmes às vezes mudam um pouco dos quadrinhos, e agora meu filho mais velho, tem 11 anos, está acompanhando fortemente os quadrinhos. Eu tenho comprado para ele, e tem umas edições que são clássicas, né, que pegam lá de trás. Ele achou uma edição do Homem de Ferro todo de dourado, uma coisa antiga. Eu gosto muito, me divirto, acho que é uma relação muito saudável, me traz uma memória afetiva importante. Sempre gostei disso, já realizei festas à fantasia. Eu sou secretário de cultura, sou músico, mas eu realizo eventos há 25, 30 anos, faço eventos de todos os tipos e já fiz muita festa fantasia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá. Gosto muito. Quando eu mudei para Cuiabá, mudei para Mato Grosso, em Cuiabá tinha uma festa que chamava Chipu Fantasy, uma festa fantasia que era legal pra caramba. Então eu gosto dessa relação. Eu particularmente colecionava gibi também, né? Os quadrinhos, para nós, era gibi. A gente chamava de gibi. Então, colecionava de tudo. Marvel, DC, Turma da Mônica, Disney, Zé Carioca. Tínhamos produção brasileira, nacional, no campo do terror. Então, nós tínhamos quadrinhos de terror feitos por brasileiros, né? Aí acompanhava Tex, Zago,
tudo quanto era era quadrinho, eu colecionava, né? Eu cheguei a ter quase 3.000 unidades. Uma pequena fortuna que a chuva destruiu. Deixei um dia no estante lá na casa da minha mãe e choveu e praticamente destruiu todo esse patrimônio que era o gibi. Ah, rapaz, eu comecei muito cedo, viu? Nossa, comecei lá no Super Nintendo com Super Mario, né? Então, eu e meu primo, a gente jogava dia e noite e minha mãe já falava, meu Deus, esse menino não vai dar nada na vida. Só joga e só quer saber de ver desenho, né? E aí já começou depois na TV Globinho com aqueles bons e velhos animes, né? Começando lá com o Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Inuyasha, via tudo. Então, nessa época eu já gostava muito, né? Mas nem entendia o que estava acontecendo, eu só gostava, né? E aí depois a gente passa num processo assim, né, de adolescência, ensino médio, em que eu gostava muito de jogos, né? Eu jogava muito League of Legends naquela época, jogava Dota demais, assim. Ia pra Lan House e passava corujão, mas ao mesmo tempo também fazia os deveres, né? Trabalhava, estudava e sempre também quis fazer medicina e o povo sempre julgava, né? A questão de você gostar muito de uma coisa infantil, né? Que entre aspas é infantil, que na verdade hoje a gente já consegue identificar mais como um certo nível de cultura mesmo, né? O que nem você falou, a cultura geek é uma cultura em que a gente gosta um pouco mais desses personagens de action figure, a gente gosta mais desse universo Marvel, esse universo de animes, em que isso não tem nada de errado nisso, isso não atrapalha em nada a vida, e é um gosto assim como outro. Pessoas gostam de bolsas, sapatos, e eu gosto dos meus bonequinhos, né? Os action figures, e que, meu Deus do céu, que quando às vezes vem alguma paciente criança que é agitada, tem TDAH, menino, eu fico no medo de perder um deles, que você não tem ideia. Eu vou me lembrar, foi com o meu irmão, quando eu era pequeno, através do meu irmão, que foi com alguns animes, foi com Cavaleiro Zodíaco, pela Rede Manchete, é bem antigo assim mesmo, entendeu? Foi mais por influência do meu irmão, da família, assim, entendeu? Porque naquela época era bem mais complicado do que hoje em dia. Na minha época era um pouquinho mais complicado, não tinha internet, era tudo de fita de videocassete ainda, então foi por influência mesmo. Então, desde a infância, eu já tive uma relação muito boa com as cores, né? Então, eu gostava muito de giz de cera, lápis de cores. E eu gostava muito desse universo dos livros que vinha, né? Quando eu ia estudar, na verdade, aí vinha os livros com muitas ilustrações. E como era uma coisa bem pedagógica para criança, você tem, né, criança brincando, arco-íris, desenhos, né, coloridos, flores, casas, etc. Paisagismo. Então eu comecei desenhando por esse universo aqui, de paisagismo, etc. E isso em 89, 88, quando eu estava na primeira, segunda série. Eu me lembro bem disso. E naquele período também, quando a televisão colorida era muito raro, né? Então quando eu ia na casa da minha tia, lá eu assistia aquelas coloridas. E aí teve um dia que eu vi a propaganda da Faber-Castell com a música do Toquinho, se não me engano, Aquarela. E aquela música lá preencheu, né, aquelas lacunas de que eu realmente sentia a falta de pintar. E como a gente veio de uma família humilde, a gente não tinha dinheiro para comprar essas questões de lápis de cor, isso era bem caro para a época, né? Eu comecei a desenhar vendo a gente não chamava de anime na época, né? Chamava de desenho, né? Animados. Que hoje a gente sabe que é os animes que tem aí, que tinha o He-Man, tinha as Tartaruga Ninja, enfim, esses Thundercats, esses desenhos clássicos da época, né? Os Transformers, enfim. E dali eu comecei a desenhar, até que chegou os mangá, né? A gente começou a desenhar vendo Cavaleiros Zodíacos, e daí eu comecei a fazer história em quadrinhos baseado naquela vivência, né? De criança ali. Qualquer vertente cultural, ela tem esse poder, né? Qualquer ação que você desenvolva, que você crie paixão, que você crie relacionamento, que você se identifique com ela causa isso. Esse é o segredo da cultura. O esporte tem esse viés também. É o segredo da cultura, o segredo do esporte é essa relação que ela cria com as pessoas. E a cultura pop tem essa questão lúdica muito forte, muito presente, tem a questão da criatividade, da inspiração. As ações são sempre impactantes, são sempre emblemáticas, são motivacionais. Eu
eu saio sempre muito melhor do que entro quando participo, quando leio, quando assisto, quando participo de qualquer tipo de evento nesse sentido. Tudo que o ser humano faz é cultura. Então, tudo que nós colocamos à mão, ali está a cultura humana, né? E dentro da cultura humana, nós temos as especificidades da cultura. E uma delas é o imaginário cultural artístico, lúdico, onde cabe aí todas as artes e toda a representação humana pensando no lúdico. E está mais do que claro que a cultura geek, que é a cultura hoje que abarca jovens ali dos 8 anos, 7 anos até jovens de 70 anos, porque tá claro, né, que não é só mais de criança e adolescente a cultura geek. Porque nós que curtíamos Star Trek, Star Wars lá nos anos 70 e 80, ainda curtimos, e ele está inserido no universo geek, né? Assim, diversas outros universos de imaginários, né, da Marvel, que a gente tanto curtiu enquanto criança nos quadrinhos e que hoje está aí com filmes fantásticos que a gente não perde, né? Então, a importância de, enquanto Secretaria de Cultura, nós fomentarmos a disseminação e valorização da cultura geek, da cultura pop, é porque nós somos frutos dela. Então, não dá para dizer que isso aí é coisa de criança ou que a Secretaria de Cultura não deveria se preocupar com isso. Muito pelo contrário. Hoje é a representação cultural mais forte, mais viva em termos de redes sociais, em termos de debates, em termos de encontros. E por que não valorizar aqueles que estão mergulhados hoje na cultura geek e na cultura pop? Então é nossa obrigação valorizar, fomentar, promover, para assim nós termos cada vez mais encontros dessas pessoas dos 7 aos 70 anos em torno desse tema. Então, a introdução minha no universo da cultura pop aconteceu no Jataí. Eu morava ali com meus pais e tinha uma vizinha que ela ganhava muito livros não, HQs e gibis, né? De um filho da patroa dela, que era amiga dela. E ele tinha muita coleção, todo final do mês ele comprava as coleções, ele lia e jogava fora, ele não juntava. Ele não era um exímio colecionador. Ele lia, não era mais interessante, ela jogava fora e trazia pra mim. Aí aconteceu, eu comecei a entrar nesse universo, e na época não existia TV, né? Pra mim, né? Pra quem tinha dinheiro existia, né? Agora eu na época, coitadinha, aquela TVzinha daquela bem pequenininha assim, desse tamanhozão, e não funcionava direito, chiava, tinha antena, era aquela que colocava bombril, mas tinha uma vizinha. A vizinha lá tinha uma TV, na época, de aquela tela colorida, que não era preto e branco, mas ali passava X-Men, ali passava aqueles desenhos da época ali do Superman, que bem antigão mesmo. Eu comecei a ficar apaixonado por esse universo da cultura pop, e aí de lá pra cá eu comecei a juntar esses gibis, juntar essas HQs, e eu tinha uma coleção plena. Só que aconteceu algo muito desagradável, que eu vim pro Jataí porque eu tinha cuidado de uma doença, minha coleção ficou lá em Jataí, e meus pais foram pra fazenda, e lá roubaram toda a minha coleção de HQs na época, eu entrando na casa, e eu perdi toda aquela coleção. Então foi isso, a partir daí que eu comecei a tornar um cara apaixonado pela cultura pop. O que me fez gostar da cultura pop tem bastante tempo, né? Já tenho 50 anos, e me lembro que por volta dos meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, aprendendo a gostar de cultura pop com história em quadrinhos, no início dos anos 80, eu não me interessava por história em quadrinhos de Turma da Mônica, esses desenhos mais, essas HQs mais infantis. Eu gostava de história em quadrinhos de super-heróis. Eu me lembro que a primeira história em quadrinho que eu li um gibi chamado Heróis da TV, número 37, que tinha o personagem Conan o Bárbaro e o personagem não tão conhecido chamado Adam Warlock na capa. E aquilo me transformou para um universo, me transportou para um universo totalmente diferente, e que me fez gostar daquilo e procurar outras histórias em quadrinhos. Depois assisti seriado igual Star Trek na televisão, não tínhamos streams igual hoje em dia, né? Então assisti na televisão e aquilo me cativou e me fascinou, e eu nunca mais deixei de gostar, né? Eu tenho vários gostos que me seguem a vida toda, mas minha raiz, minha origem é na cultura pop. É a primeira grande paixão que eu tive e espero continuar até o final da vida.
Fiz parte durante uns 4 anos num programa muito conhecido aqui na região, chamado Programa Blitz. E para quem não se lembra ainda, eu fazia o Silvio Sons, me fantasiava de Silvio Santos e invadia festas, casas, shows. E foi uma festa durante 4 anos, com muita alegria, com muita tranquilidade. Foi um programa que marcou minha vida e, na verdade, não foi só o programa Blitz, né? Na verdade, o programa surgiu por conta de uma festa que eu fazia também, que eu fiz ela durante 16 anos, que é a Festa Fantasia. É uma festa que saiu de dentro de um grupo de jovens que tinha aqui na cidade, que ainda tem aqui na cidade, e essa festa eu retirei de dentro do grupo de jovens porque ela cresceu demais, e acho que foi na 3ª Festa Fantasia. A festa, para vocês terem noção, a festa dava em torno de 700 pessoas. E aí, quando eu comecei a pegar a festa para fazer mesmo, a gente resolveu mudar o local, fez num hotel aqui na cidade, e aí deu 2.500 pessoas. E aí foi a melhor festa de todas até hoje, foi essa, e foi ao ar livre, no hotel, num gramado, choveu o dia todo, e aí tinha gente chegando de carroça, tinha gente chegando de picolezeiro, e aquela festa que choveu o dia todo, quando chegou na hora da festa, acabou. Só que o gramado estava molhado. Então as pessoas começaram a chegar no hotel tal, que era no fundo do hotel essa festa. No meio da festa aquilo virou um manguezal. Tinha lama até o joelho e lotada 2.500 pessoas e o pau torando, foi muito bom. E muita gente se lembra desse dia. Assim, cara, era uma nostalgia muito bacana, assim, porque quando eu ia, frequentava, geralmente tinha uma premiação e a gente dedicava ali, caprichava na fantasia para chegar lá e ganhar. Eu não ia lá para dançar ou para curtir a festa, eu ia para competir, era competição. Então eu tentava fazer a melhor fantasia. Já teve fantasias que eu mandei vir acessórios dos Estados Unidos para poder chegar aqui com algo competitivo. E várias das festas, aliás, 90% das festas que eu fui, eu ganhei alguma premiação. E a Festa Fantasia marcou muita história também. Para você ter noção, graças ao programa Blitz, nós fizemos uma cobertura ao vivo da Festa Fantasia. Era uma festa que dava muitos prêmios também. Então, a gente tinha premiação de R$1.000 para a melhor fantasia na época. Tinha prêmio de galera. Gente, era tão legal, porque as pessoas se preparavam para a festa. Elas compravam fantasia, se preparavam. Chegava no dia, chegava aquela galera fantasiada. Então, era uma coisa que dá saudade. Dá saudade. Fazer festa aqui na cidade, quando eu lembro da Festa Fantasia, mexe aqui por dentro, porque foi muito gostoso e também foram 16 anos fazendo a festa. A gente decidiu não fazer mais a festa por questões de financeira, né, pessoal? Fazer uma festa desse porte aqui, você tem que ter uma estrutura muito grande, e como eu estava investindo mais na minha carreira, no meu escritório de arquitetura e design, eu queria focar nisso, né? De qualquer forma, a festa tá aí, matando a saudade e deixando todo mundo aí com nostalgia. Eu me lembro de encontros de colecionadores, né? Então, especificamente, o que nós chamamos de esse encontro para interagir com alguma coisa que gostava de fazer, eu me lembro de encontros de colecionadores, de selos e de moedas. Então eu me lembro de um que ocorria aos domingos à noite no centro da cidade, onde hoje o Serra Azul era a Secretaria de Finanças. Aí as pessoas colocavam as mesinhas assim na calçada e ficava aquele monte de selos expostos, as coleções, né? Onde quem colecionava vendia, trocava, e também dinheiro. Gibis também haviam encontros às vezes, né? Para troca de gibis e tal, a troca de experiências, mas bem básico mesmo, não havia assim o que é hoje, né? Que há um grande encontro de tribos, né? Que se identificam e se reúnem para trocar experiências, ideias, enfim, com relação à cultura pop. Então era um programa fantástico porque era alegre, era divertido e a gente brincava com muitas pessoas. Eu nunca esqueci quando estava bem no auge mesmo e as pessoas tinham tanto medo de eu sacanear que eu chegava na festa que abria, ninguém queria ser entrevistado por mim. E um dia fizeram uma sacanagem, me chamaram para cobrir um evento e eu fui, vou cobrir esse evento lá. E eu estava cansado porque eu cobria festa de sexta, era praticamente todo dia, era quarta, quinta, sexta, sábado, tinha festa no domingo. Nessa época a cidade era muito evento.
E aí eu fui cobrir esse evento, acho que era um domingo, eu não lembro. E eu fui, me fantasiei, coloquei a peruca do Silvio, porque até maquiagem passava, ia entrevistar. E essas pessoas, quando eu cheguei na festa, todo mundo abriu, foi proposital, porque veio alguém por trás de mim, me segurou e vieram com um balde d'água e jogaram na minha cabeça. Nossa, mas isso foi chato, porque um balde de água fria e eu tava com o microfone, isso queimou meu microfone, foi um PT. Aí, pra acabar, pegaram, todo mundo começou a jogar cerveja em mim e me rindo da minha cara. Quer dizer, eu sacaneei tantas pessoas que naquele dia foi o dia que me sacanearam. E o pior de tudo é que o programa gravou. O meu cameraman, em vez de ir lá me defender, não, ele gravou isso. Então foi chato. Mas eu entrei na brincadeira. Você acha que eu vou deixar isso acontecer? Não, eu entrei na brincadeira. Foi super divertido. E o programa foi durante 3 anos. Aconteceu como programa Blitz. Porém, um acidente aconteceu com o editor do programa, com um grande amigo nosso, o Lândio, e ele sofreu um acidente e ele teve que se afastar, porque ele quebrou o joelho, e aí eu tive que assumir a edição do jornal onde estava acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Então, com isso, eu tive que mudar o nome do programa, de Programa Blitz, depois virou Programa Sem Noção. Né? Mas o Sem Noção, acho que ficou 1 ano só. Basicamente, todos os meus amigos de infância, têm as mesmas afinidades que eu, alguns sempre voltados para algum segmento específico, mas eu tenho meus principais amigos de infância, nós temos em comum ter gostado dos animes da época, que eram Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, continuam acompanhando até hoje. A maioria dos meus amigos gosta de filmes também, gosta desse universo, então te falo que no meu meio, a verdade, é algo bem comum as pessoas, os meus amigos, gostarem dessa, sempre foi uma afinidade nossa. Um cara de 55 anos já chegou, bateu a cara assim, viu o Goku ali com a Dikidama, já falou, caralho, o Goku com o Dikidama ali, e aí desde então a gente já cria uma empatia, a gente começa a trazer o paciente mais perto da gente, quando a gente mostra os nossos gostos também, né? E as crianças adoram também, mas também tem muitos adultos que gostam, conhecem, acham interessante, né? Então hoje em dia a gente já conseguiu desmistificar muito desse universo geek mesmo. Então, assim, é uma cultura assim, que faz parte já da gente, né? A gente tem essa parte de entretenimento, eu que trabalho bastante, eu gosto muito nos momentos de lazer, entrar nesse universo, é um mundo diferente, traz uma certa relaxamento, né? Distrai a mente, a gente foge dessa rotina do dia a dia e também faz parte de quem eu sou já, né? Porque até minha esposa já sabe, né? Eu e meus bonequinhos não põe a mão, então é desse jeito. Analisando o cenário geek de Barra do Garças, eu acho que desde a Festa Fantasia isso vem crescendo, porque na própria Festa Fantasia nós víamos pessoas, eu mesmo sou um desses, eu gastava dinheiro e mais dinheiro para montar a minha fantasia, porque aquilo era a oportunidade única que você tinha de estar fantasiado com o seu herói favorito, como o seu personagem favorito, e eu vejo que depois disso a Festa Fantasia meio que deixou um buraco na cidade. E aí começou a surgir alguns festivais aqui geeks que eu acho super legal. Eu sou nerd, eu sou geek também, eu adoro Star Wars, eu adoro Marvel, DC Comics, adoro ler, discutir sobre isso. E eu acho que isso para a atualidade é muito bacana ter tanto essas festas, quanto esses eventos, quanto esses festivais aqui na cidade para incentivar. É uma forma atual da gente discutir literatura e de estar lendo também materiais bacanas. Isso é enriquecedor também. Eu acho que isso tem que continuar. E eu sou grato por ter feito parte desse universo, mesmo que um período curto, e sobra hoje só a nostalgia e a saudade, né? Bom, eu sempre me vi como uma pessoa ligada ao mundo da cultura pop desde criança, desde pequenininho, sempre fã de super-heróis, de animes, Dragon Ball, Naruto, Superman, Marvel, enfim. E em 2011 eu comecei a produzir eventos, na época mais voltados para o segmento do stand-up, da comédia, do humor. Mas eu sempre quis fazer uma coisa voltada para a cultura pop. Então em 2016 idealizei junto com vários amigos, vários parceiros, minha esposa, enfim, uma equipe que realmente gostava dessa área, o Anime Normal Festival. O primeiro evento em 2016 foi lá no Anfiteatro Fernando Pérez de Farias, e um evento que a gente não esperava tanto, né? Porque a gente fez e até poucos dias antes estava vendendo poucos ingressos, mas deu um boom de vendas na hora que mais de 300 pessoas compareceram nesse evento. E o local cabia 300 pessoas, o anfiteatro na época. Então no ano seguinte, 2017, fizemos a segunda edição. Já em 2018, na terceira, a gente recebeu um convite do Shopping para fazer o evento lá.
e deu mais de 4 mil pessoas de público circulante. Em 2019, que foi a última edição que a gente fez antes da pandemia, mais de 8 mil pessoas de público circulante, foi um dos recordes do shopping, só perdendo para a inauguração. Então é um evento que realmente tem público, um evento que as pessoas gostam, se divertem durante todo o dia, são várias atividades. É um evento com mais de 8 horas de duração. Então realmente é uma imersão no universo da cultura pop, no universo que você pode levar toda a sua família, todo mundo se diverte, todo mundo tá junto, entendeu? Então é uma coisa muito, muito gratificante. E teve um evento de cosplay também que eu fui com minha irmã aqui na Barra que teve, né? Ela foi de Kurenai, lá do Naruto, né? Então teve esse evento, foi bem bacana. Inclusive eu tava lá. E nesse evento eu fui de Goku. Dá nem pra reparar, se você for ver, você nem vai me achar lá que eu tava sem barba. Eu sem barba sou uma outra pessoa, tava camuflado. Então assim, foi um evento muito interessante, né? Que a gente começa a trazer mais essa questão dessa cultura que em cidades grandes já é tão aceita e tão normal, né? Os interiores que tem uma cultura um pouco diferente acham isso um pouco anormal. Que não tem nada de anormal, é apenas um estilo que as pessoas gostam mais do que as outras, né? Então foi um evento muito bacana, em que teve bastante fantasia bem legal, então foi bem interessante. Eu frequentei os 2 animes anormais festivals que tiveram, tanto o primeiro quanto o segundo, que tiveram aqui em Barra do Garças. Não, nos 2 eu estive de cosplay, realmente. Um eu estive de Astolfo e outro eu estive de Red. Bom, de fato, deu uma evoluída. Tipo, o advento da internet melhorou bastante, porque Barra do Garças é uma cidade relativamente isolada para esse tipo de coisa. É um evento que a gente idealizou pensando mesmo nesse segmento de quem gosta, né? Então a gente coloca uma banda para tocar os clássicos dos animes em japonês, em inglês, português. Tem concurso cosplay, que são as fantasias. Tem concurso de desenho para o pessoal desenhar o seu personagem, Jokenpô. Tem campeonatos de videogames, enfim, é uma tarde e começo de noite fantástico para quem é desse universo. O primeiro boom que eu presenciei foi com a internet, com alguns episódios de anime que o pessoal fazia legendas, né? Assim, bem casualmente mesmo. A gente baixava e assistia. O primeiro boom foi com Naruto, pelo que eu me lembre bem. E teve um segundo boom que depois eu presenciei aqui, que veio com o Sword Art Online também. Nesse período que eu já estava na faculdade, que até quem não se interessava muito por anime, eles começaram a falar a respeito. A partir de então vem melhorado bastante. O pessoal da cultura tem feito eventos, que tem visto que essa parte existe aqui na nossa cidade. Eles vêm ajudado bastante nisso, existem algumas lojas também. Se não me engano, tem uma no shopping que é especializada nisso também, em cultura pop, super-heróis. Então, eu diria que vem uma corrente ascendente a cultura pop em Barra do Garças. Mas como a questão de investimento é sempre mais complicado para os artistas independentes, então acaba que às vezes você vai deixando de stand-by, né, de segundo plano, porque na ordem do dia não é o meu trabalho, né? Então, como se fala, é um artista independente, você deixa isso para aquilo que é na sua realidade, na sua necessidade. E aí, a Turminha do Araguaia é uma delas, que aquela ali é o de Blanc que a gente conseguiu aqui pelo município de Barra do Garças, Mato Grosso, a gente conseguimos transformar a ideia, né, dos personagens em PDF, né, na revistinha propriamente dita, em PDF, que é acesso gratuito a todos, que foi para colocar também Barra do Garças, né, posso dizer assim com toda a modéstia, no know-how da cultura pop junto a essa questão no tocante à história em quadrinhos, com características próprias, uma vez que eu sei que tem mais aqui, tem o Ben TV também, né, não sei se tem outras pessoas, mas que também a gente conseguiu levar esses desenhos, esse desenho da Turminha do Araguaia para bastante estados e regiões do Brasil. Inclusive até hoje no meu e-mail que eu coloquei à disposição para as pessoas baixarem, toda vez que eu abro tem pessoas pedindo para baixar. Então nunca parou de ter acesso, as pessoas querendo conhecer o que é esse conteúdo da Turminha do Araguaia. A partir do momento que quebrou aquele paradigma de que a cultura geek é algo infantil,
melhorou demais. Que aí quebrou um pouco esse preconceito e aí, na verdade, o pessoal já tinha vontade, só que agora tem menos preconceito. Então eles têm mais coragem de ir lá e ter acesso aos produtos geeks, né? Por causa de ser Capitão Patriota, alguns entendem que é uma paródia do Capitão América, outros entendem que pode ser uma inferência a uma liderança política do Brasil. E na verdade o universo Patriota HQ, ele trabalha com isso que eu estou falando, que eu acabei de dizer primeiramente, né? A questão do pano de fundo histórico. É para trazer a questão do patriotismo, sim, também, porque você vai entender a sua história, você vai ver quem são esses personagens na história, não o herói em si, mas o nome dele vai te dar uma referência para você pesquisar quem que foi, um exemplo, Maria Quitéria, né? Foi a primeira militar da história do Brasil, que lutou na guerra. Então, sim, é uma homenagem à pessoa considerada também como uma heroína patriota do Brasil. E tem outros que não foram considerados heróis, não estão no panteão dos heróis. Eles teve participação muito importante nas revoluções populares da época dos seus estados, né, como na cabanagem, né, na Malaiada, no Maranhão, cabanagem no Pará, farroupilhas no Sul e etc. Então traz essa informação para a galera aprender um pouco da sua história de cada estado e mostrar que a gente também tem história para explorar a nossa criação a partir da nossa riqueza, tanto histórica, né, filosófica, antropológica. A gente precisa também trazer isso para a parte envolvida educacional e ficção. Então existe só um capitão, que é o Capitão Patriota. Os demais são o Comando Patriota, que faz parte desse pelotão, vamos dizer assim, desse comando, né, que está subordinado na hierarquia militar ao Capitão Patriota. Mas nem todos são militares. O ser humano tem uma mania de achar que só o que ele gosta é importante. Eu tenho amigos que chegam para procurar perto, você tem que... você não sabe o tamanho que é o golfe no estado de Mato Grosso. Poxa, é importante o golfe, tem grandes amigos que fazem isso, mas é grande talvez para ele. Nós temos esportes maiores, nós temos ações maiores. Onde eu quero chegar? Não estou dizendo que um esporte ou uma categoria esportiva é maior do que a outra. Mas a que você está inserido, ela sempre acaba sendo protagonista da sua vida. E na cultura é a mesma coisa. O movimento cultural, a manifestação cultural do qual você faz parte, você entende que o mundo gira em torno dela. E não. Então, quando eu vejo uma ação desenvolvida através de um edital da Secretaria da Cultura Pop, edital movimentar, eu acho que a gente está no caminho certo. O sentimento de dever cumprido, de ver as mais variadas manifestações culturais sendo atendidas, sendo respeitadas e ocorrendo de uma forma muito bacana. E eu me sinto privilegiado de poder estar participando, nem que seja rapidamente, dessa ação aí com vocês. Eu gosto de falar que o universo geek não é um universo, né? É um multiverso, são várias galáxias. Porque hoje você pegar e falar, eu não gosto de nada geek, é quase que impossível, porque se você aprecia uma série, se você curte um filme, um anime, um desenho, um HQ, você já está inserido dentro desse universo, que hoje ele é muito plural, né? Antigamente as pessoas tinham esse universo como uma coisa infantil, uma coisa passageira, e a gente vê que não, né? A gente vê que não, as pessoas, elas crescem, esses gostos acompanham. Olha aqui a prova disso, uma parcelinha do que eu amo aqui. E desde muito nova, desde muito pequena, eu gostei muito desse universo. Eu lembro do primeiro HQ que eu li, que foi um HQ do Homem-Aranha, e ali eu já falei, cara, isso é demais, eu quero isso pra minha vida. Nos preocupamos em dar voz, né, dar visibilidade a toda a representação cultural que nós temos na cidade. E entre elas, a gente entende que a cultura geek ela tem essa importância extrema. Daí nós temos aqui um grupo nosso que trabalha com a cultura geek. Então temos um programa que é o Giro Geek, e dele, que é a matriz, surgem programas de entrevista, surgem encontros, eventos, entre diversas outras ações oriundas dessa iniciativa. Então, para nós, é fundamental cada vez mais ampliar esse diálogo
com a cultura geek aqui em nossa cidade. A única coisa que falta mesmo seria tempo, hoje em dia, por questão de trabalho, por questão de vida pessoal, mas só que eu não deixo isso me atrapalhar muito. Tanto que eu ainda tenho vários planos de cosplays para fazer, e principalmente essa parte de cosplays, ela foi muito importante na minha vida. Foi uma experiência uma experiência bem libertadora, eu diria. Você mudar um pouquinho o seu estilo de vida naquele dia em específico, você encarnar um personagem, você prestigiar um personagem. E principalmente nos eventos que eu fui, principalmente no Anime Friends, para ser mais específico, eu vi que tem uma comunidade de cosplays que ela é bem carinhosa, assim, entendeu? Ela acolhe mesmo as pessoas e isso é bem bacana para interagir, para fazer novos amigos, e é fenomenal. Eu não sei descrever com palavras, sabe? Poder hoje, de certa forma, fazer parte e poder estar organizando um evento como o Giro Geek BG é incrível, você poder fazer parte de uma coisa tão bacana, de uma coisa tão gigante que foi, porque foi gigante, foi épico, e vão haver outras edições ainda mais épicas, porque esse universo é composto por pessoas assim realmente apaixonadas, que idolatram HQs, animes e filmes e séries, e são pessoas apaixonadas ali, e ter feito o Giro Geek BG, que foram mais de 6 horas do mais puro ar geek desse universo, foi sensacional. Também temos outros eventos maravilhosos aqui em Barra do Garças, como o Anime Anormal Festival, que também é outro gigante do universo geek, e que venham muito mais, que venham mais produções assim, e que eu possa estar fazendo parte, mesmo que como espectadora. Eu acho fundamental a gente registrar isso, abordar esse assunto, falar. O Edital Movimentar provocou muitas atitudes, muitas ações como essas que vocês estão fazendo. Parabéns para vocês, eu acho que temos que falar realmente. A cultura ela é tão rica, tão plural, tão diversa, que todas as áreas precisam ser exploradas, e a cultura pop eu gosto um pouco, me identifico um pouco, então acho que essa existência dela aqui no Vale do Araguaia, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. Fazer parte desse documentário que está provando que em Barra do Garças, que aqui na região, a cultura geek é muito rica de pessoas, é plural, tem tantos gostos, que pessoas que você nem imagina que curtem algo específico dentro da cultura, ou muitas coisas, igual eu, que amo games, amo Star Wars, DC, Marvel, HQ, animes, o que dificulta um pouquinho o quanto você gasta, né, porque você fica perdido, porque você ama muita coisa. E o documentário tá vindo para provar que essa cultura é forte, que essa cultura existe, e que se você ainda tem o pensamento de que é coisa de criança, que é coisa passageira, calma, eu sei, eu entendo, isso é coisa de padawan, calma. Quando vocês se tornarem verdadeiros Jedis, vocês vão entender que a força, sem sombra de dúvidas, está do lado do universo geek. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. O universo geek é maravilhoso, e poder fazer parte, mesmo que um pouquinho disso tudo, me deixa muito feliz. E o que eu aprendi nesse documentário, durante todo esse processo, que tem muita gente louca igual eu, e que eu vou fazer mais amizade, entendeu? Porque tem muito mais coisa pra viver. Eu sei que vai ter muito mais Giro Geek BG Festival, eu sei que vai ter muito mais Anime Anormal Festival, e que vão vir muitos outros eventos falando sobre esse universo maravilhoso. Então, que a força, meus amigos, esteja com vocês. Não muito, eu consegui fazer um passeio pela história da cultura pop em Barra do Garças, então sou muito grato ao Rodrigo por ter me convidado para fazer parte dessa equipe, a equipe em si, ao Edson, a Irla, todo mundo que esteve junto. Nós nos debruçamos em anos e anos de história de Barra do Garças relacionada ao universo da cultura pop,
Então só foi aprendizado e espero que as pessoas que gostem desse segmento estejam em Barra do Garças ou em qualquer lugar, vejam a nossa história, como temos uma riqueza cultural, uma riqueza da cultura pop aqui. Eu levei uma experiência gigantesca, não só para mim, mas para toda a equipe do documentário, né? Primeiramente, eu não acreditava que Barra do Garças tinha um número gigantesco de fãs da cultura pop, né? Eu, no início, quando eu comecei a viver a cultura pop aqui em Barra do Garças, através dos cinemas, e até que eu ia ali para Goiânia assistir filmes, porque não tinha cinema aqui, com a introdução do cinema em Barra do Garças, eu comecei a ver a cultura pop Barra do Garças está começando a ser valorizada. E esse documentário, e percebendo isso através dos amigos do Rodrigo Elias, que também são bastante fãs desse universo, eu comecei a perceber que tem uma galera aqui que ama, não só adolescentes, como crianças e como pessoas de idade mesmo, até da terceira idade, pessoas que amam esse universo. Eu achei muito interessante, foi de um grande aprendizado para a minha vida nesse documentário, e quero levar esse documentário para outras pessoas conhecer, e com certeza foi muito gratificante. Pessoal, aqui é onde a mágica acontece, onde o mundo do cinema toma forma. A tecnologia vem avançando e com isso a gente também vem se atualizando. Os nossos projetores hoje são projetores digitais compostos por um servidor e a iluminação é feita por lâmpada de xenon. Com a tecnologia avançando, o Cinelaser Barra do Garças possui uma antena ligada para o grupo Cinecolor Brasil. O filme vem para a gente através dessa antena, que já é feito um ingeste diretamente para o projetor correspondente. Barra do Garças conta com o sistema de exibição em 3D, que é composto pelo projetor. O filme vem na sua qualidade 3D, é gravado com câmeras especiais, e aqui a gente possui a lente que faz a conversão, que é aquela, quando o filme é 3D, a lâmpada vem para a frente das lentes e a mágica acontece. O nosso sistema hoje é tudo automatizado. A gente faz a criação do filme, a gente chama de show. A gente cria o show e o show ele inicia e finaliza tudo automaticamente, sem a interferência nenhuma do usuário. Através da internet, do sinal de satélite, que o filme é transportado para a gente, né? É produzido, vem para a gente fazer a reprodução, né? Acabou as perguntas? Então beleza, pessoal. Fica até a próxima e agora eu vou começar meu jogo aqui. Valeu!